Hello, boa tarde para você ligado na programação da Band News FM. And so I face Nesta terça-feira, 8 de outubro de 2019. Esse é o Band News no meio do dia. Frank Sinatra por aqui. Frank Sinatra? Não, você pegou a minha música de trabalho. É mesmo? E colocou às 11 horas da manhã, quando anunciou a ausência do Felipe Bueno, que tá sem voz, e você colocou alguém cantando a minha música de trabalho, que foi quem que tava cantando aquela minha música de trabalho? The end is near, and so I face the final curtain. Olha lá, minha música de trabalho. Vai. My friend, I'll say it clear. Tá vendo? I'll state my case, Of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. Ele não consegue. A minha música, não, mas já parei. Porque agora meio-dia e 2 minutos. I did it my way. Essa é minha música de trabalho. Todos os karaokês eu canto, não tem jeito. Tem que cantar. Não tem jeito, é muito bonita essa música, né? Maravilhosa. Agora, você precisa ver... Com essas vozes. Não, quando tem o acompanhamento, a orquestra. Eu só canto com orquestra, né? Ah, é? Sempre com orquestra. Tá. Vários instrumentos. Agora, você viu? Uhum. A capela. Capela. Orientado pela essa música, por essa voz guia aí, que ajudou bastante. Meio-dia e 2 minutos. Eu tô aqui, fico aqui até as 2 horas da tarde. Eduardo Oineg junto comigo no estúdio. A representante, porque ele não tá, da dupla mais admirada do rádio brasileiro. Ela, Carla Bigato. E ele, Felipe Bueno, que nos escuta. Ele tá no prédio? Ele veio. Tentou. Aqui às 5 da manhã. Aí ele falou, oi. Assim. Foi mais ou menos assim. Deu um bom dia assim. Pô, mas foi embora. Sem voz ele é assim? É. Com voz a gente sabe como é. Todo mundo adora e admira Salve. o Felipe Bueno, que nos dá sempre aquele salve. Mas amanhã eu acho que ele vai dar um salve pra nós, né? Espero que sim. A gente vai tentar. E também com a gente no estúdio, o ouvinte e a ouvinte querida que fazem a Band News ser a rádio mais admirada do Brasil. Ô Carla, ouvinte, Felipe Bueno. Hoje nós vamos falar de estatal. Vamos falar de estatal. Estatal, meu. O presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, ele está neste momento numa audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Acho que começou às 10 horas da manhã, tá rolando. E ele vai tá falando sobre a redução dos investimentos da Petrobras na Bahia e também sobre a forma como os parlamentares, ou uma parte dos parlamentares que está ficando com o cabelo a caju em pé, porque parlamentar é com o cabelo a caju, né? Ficam pintando. E eles chamam de desmonte da estatal. O Roberto Castelo Branco está desmontando a estatal. Porque a Petrobras vendeu o controle da BR Distribuidora, quase 25 bi de reais. Ele vendeu a transportadora associada de gás, TAG, por mais de 30 bi. E anunciou que vai deixar o edifício sede da Bahia, um prédio gigante de 1 bilhão de reais. 2.500 funcionários terceirizados já receberam a informação de que acabou o contrato. 1.500 funcionários da empresa que vão ser realocados para outros endereços, outros estados. E além do edifício sede, também outras operações na Bahia vão ser fechadas, inclusive a primeira refinaria do Brasil, que é a Lanufo Alves, que fica na Grande Salvador. A ideia é vender até o final do ano a refinaria, bem como outras 7 refinarias. E é a segunda vez que o presidente da Petrobras vai ao Congresso Nacional. Ele, em agosto, esteve no Senado, explicando as mesmas coisas, falando sobre o que ele está fazendo e negando que exista uma operação de desmonte. Lembrando que a Petrobras tem uma dívida monstruosa, coisa de 200 bi de reais, não é uma coisa trivial. E a ideia é reduzir a metade. Para isso precisa desmobilizar, precisa vender coisa, deixar um legado esquisito e agora precisa arrumar. Então, onde os profissionais enxergam racionalidade, os políticos enxergam desmonte. Então, estão lá perguntando, pedindo, etc. e tal. Agora, a gente aprendeu desde muito pequeno que estatal é patrimônio nacional. Desde de pequeno. Tem muita gente que ouve isso, reproduz essa informação. É como se fosse assim, tem a Amazônia, tem o Pantanal, tem as Cataratas do Iguaçu, tem o Rio de Janeiro
E tem as estatais. As estatais são como essas que eu falei, entendeu? Estatal é o Rio de Janeiro. Não é. O Rio de Janeiro é patrimônio nacional, né? A Amazônia é patrimônio nacional, Cataratas do Iguaçu, Pantanal. Mas Petrobras, patrimônio nacional? Banco do Brasil, patrimônio nacional? Não, são empresas controladas, são SAs controladas pelo Estado. Podem ser boas, podem ser ruins, mas não patrimônio nacional, elas definitivamente não são. E claro, quando você adota a lógica de que é patrimônio nacional, você tem que preservar. A Amazônia você preserva, então você tem que preservar também as estatais. E essas estatais, elas foram atacadas, seja pela tentativa de uma roubalheira inacreditável, aquele dinheiro duto que saiu da Petrobras e que se descobriu. Então ela foi atacada pela roubalheira, patrocinada pelos governos do PT, por políticos aliados e tal. Tudo desmontado, ou uma parte desmontado pela Lava Jato. E aí você tem agora, na percepção de uma parte dos parlamentares, na sequência a roubalheira, o desmonte. Então você desmontou roubando, agora você está desmontando. Então um outro problema, e ficam os deputados e senadores oriçados e com seus cabelos a caju eriçados também. Numa entrevista recente, o presidente da Petrobras, ele declarou o seguinte: cada companhia escolhe o que é melhor para ela, eu vou fazer o que eu acho que é melhor para os nossos acionistas. Não é um discurso típico de presidente da Petrobras, destes tradicionais ou dos tradicionais que passaram por lá, que falam em o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o governo, para a comunidade, seja lá o que for. Não, o que é melhor para o acionista. Ou seja, muita clareza por parte do presidente da Petrobras. E por que ele fala acionista? Porque o governo federal é dono de 50,3% da empresa, não é de 100%. Tem ainda o BNDES que tem mais 10%, o resto é privado. E é assim que tem que ser administrada uma SA. Não como um departamento do governo, né, aberto aos políticos e para fazer política pública, mas ser administrada segundo os interesses dos acionistas, onde o governo é um acionista, o Estado, na verdade, é um acionista. E aí é curioso, porque ele é chamado para depor no Congresso Nacional 2 vezes. Ninguém do Itaú foi chamado para depor no Congresso Nacional sobre suas políticas para os acionistas. Ninguém do Bradesco, ninguém da Fiat, da Volkswagen. Mas a Petrobras já foi 2 vezes em 2 meses, né? Vamos lá, se tivesse cometido um crime como a Vale cometeu, a Vale foi chamada. Cometeu um crime em Mariana, cometeu um crime em Brumadinho, tem que ser chamada mesmo. Sou contra a ideia de CPI, mas ser chamada a dar satisfações faz sentido, né? O Congresso Nacional está lá para isso também. Mas a Petrobras está sendo chamada para dar satisfações de natureza comercial, não de natureza policial, como era o caso da Vale, né? E aí é um problema central que eu acho que a gente tem que discutir aqui. Existe um conflito na gestão de uma empresa estatal que vale o que está no papel, que é uma lei, que é a lei das SAs, e a lei das SAs regula o funcionamento de todas as SAs, ou vale a lógica da vida real, que é a lógica do poder político, que é a lógica que os competidores da Petrobras privados não enfrentam. Eles não conhecem esses sistemas de controle que a Petrobras tem, né? Toda empresa privada, ela se guia pelos interesses dos acionistas, ela responde para um conselho de administração. A Petrobras também tem, mas tem um outro problema, ela tem em cima dela o Estado patrão. E o Estado patrão é um mau patrão, por definição, porque vive esse conflito. Ou bem eu busco lucro e os interesses dos acionistas, ou bem eu faço política pública, ou bem eu controlo os preços dos combustíveis, ou bem eu agrado os governadores, os prefeitos e tal. Para você ter uma ideia, na semana passada, o prefeito de Salvador, né, o ACM Neto, ele se posicionou contra o fechamento da operação da Petrobras na Bahia e se mexeu contra isso. Quem é que ele procurou? Procurou o general Heleno. Ele foi no general Heleno, ele foi no ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi para Brasília, não foi para o Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da Petrobras, foi para Brasília. Então, olha a cabeça torta das pessoas. Poxa vida, tem um problema na Petrobras? Vamos falar com o general Heleno. Mas o que o general Heleno tem a ver com a Petrobras? É aquilo, se ele não tem, o ACM Neto não tinha que estar lá. Se ele tem, temos um problema de outra natureza, até maior, porque o general Heleno teria algo a ver com a Petrobras. E a rigor não tem, né? Claro, o general Heleno é uma pessoa educada, o prefeito de Salvador quer falar com ele sobre qualquer assunto,
falará sobre qualquer assunto, inclusive sobre a Petrobras. Ele será solidário, terá sido solidário, etc. Quem acompanhou diz que ele foi solidário, demonstrou preocupação, é o clássico, não vai fazer nada, espero que não faça nada, né? Enfim, para atingir o lucro, as empresas privadas, elas racionalizam os custos, não tem outra alternativa, né? E é isso que espera os acionistas, e é isso que precisam fazer os dirigentes, e é isso que o Roberto Castelo Branco está fazendo. Só que na companhia estatal, essa opção pode ser até um problema, como a gente está vendo. Está lá o cara dando explicação. Quem investe na Petrobras está vendo que ele deve explicações ao Congresso Nacional. Por que ele deve explicações ao Congresso Nacional, né? Por que tem essa interferência política tão grande? Olha que é um governo que não fez um acordo político como governos anteriores fizeram, né? Na empresa estatal, atrás do CEO sempre tem um ministro, porque tem um ministro que pode dar um telefonema para ele, tem uma bancada do Congresso querendo pressionar a gestão, tem o Congresso Nacional chamando para depor e não dá para simplesmente não aparecer, tem o presidente da República. Vamos lembrar que o presidente da República já ligou para o presidente da Petrobras quando houve um aumento de preço dos combustíveis, ligou para ele, ligou diretamente. Vem cá, por que estão aumentando? Ué, mas por que ligou? Ligou porque se sente à vontade para ligar. Ele não ligou para o presidente de outras empresas privadas, ligou para o presidente da Petrobras, que é uma SA, né? E tem um outro componente importante, que é assim, quando uma empresa privada vai mal, no limite, mas se ela for muito mal, ela quebra, fecha a porta, plum, quebrou. Acontece isso. Tem um monte de empresa aqui, dura 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, quebra, né? Eu tô falando de grandes empresas. Empresas pequenas, para virar o 5º ano, é um perereco, difícil de conseguir. Mas e na empresa estatal? Na empresa estatal ela vai se alimentar de aporte feito pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, caro ouvinte, é o seu dinheiro. O Tesouro Nacional é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não existe Tesouro Nacional, existe o Tesouro Privado, que é o nosso, que vira nacional na hora que eles pegam o dinheiro da gente na forma de impostos, né? Então, a origem do capital, em teoria, não deveria interferir no destino da empresa. Pouco importa, estatal ou privada, sendo bem gerida, elas deveriam ter um desempenho semelhante. Isso é em tese. Só que na prática, a Petrobras até outro dia tinha que contratar pela tal lei das licitações. Por que uma empresa como aquela tem que contratar pelo menor preço? Por quê? Porque é o que diz a lei. Sim, mas é por isso que a empresa está amarrada. Tem um Tribunal de Contas da União colado no cangote, no pescoço do Roberto Castelo Branco. Não tem um Tribunal de Contas da União colado nos concorrentes da Petrobras. E isso é uma coisa complicada. Basta um telefonema de Brasília e o CEO pode cair, né? E cai, é assim, pá! Então, princípios básicos da administração, sabe? Venda líquida, lucro líquido, patrimônio líquido, endividamento, liquidez da companhia sobre o patrimônio. Esses valores, eles são muito importantes na empresa privada. Mas e na estatal, né? Tá aí a Eletrobras com mega num problema, precisando ser privatizada, e vem milhões de discussões. Aí o Supremo Tribunal Federal diz que precisa de uma lei específica, aí vai para o Congresso Nacional, é aquela confusão. Então, é um problema você ter empresas estatais. Elas são vitais na história do Brasil. Sem elas a gente não teria construído o que a gente construiu. Só que os tempos mudaram. Então esse Estado empresário, ele cumpriu um ciclo e acabou, deu. Não precisa mais disso. Mas eu não quero vender a Petrobras, não quero vender o Banco do Brasil, não quero vender a Caixa, que nem estatal, é uma autarquia. Tudo bem. Tem outras coisas ainda para vender, mas vende, se livra disso. Vamos reduzir essa estrutura e o Estado vai continuar presente na economia, fiscalizando, observando, impedindo que as empresas privadas se alinhem para formar cartel, para prejudicar o consumidor, e garantir um conjunto de regras que faça essa estrutura funcionar. Não precisa ter uma Petrobras estatal, definitivamente, mas aí é uma discussão de governo. O governo não quer fazer, não fará. Esse Estado fiscalizador está fraco no Brasil, bem fraco. O Estado fiscalizador está muito nas mãos da iniciativa privada, dos políticos, ainda não é uma estrutura de Estado sólida bastante, como é o Banco Central, por exemplo. Precisa de vários bancos centrais de várias áreas desse tipo, com um corpo técnico da melhor qualidade. Aí sim, aí você tem um Estado
forte. Só que esse Estado forte é músculo, não é gordura. E a gente tem um Estado gordo ainda. Então a gente precisa ter Estado fortalecido. E o Estado empresário, o lugar dele, Carla, é livro de história. O Estado empresário tem que ir para o livro de história. A gente viveu isso, a gente teve Companhia Siderúrgica Nacional, a gente teve Embraer, a gente teve Vale, teve Uzi Minas, teve um monte de coisa muito importante. Teve Petrobras, teve Banco do Brasil. Está na hora da gente virar a página e colocar isso no nosso passado, do qual a gente tem que ter orgulho, sim, mas tem que modernizar. Temos que ir para o Brasil 3.0, 4.0, 5.0. Não podemos ficar nesse Brasil analógico que já deu o que tinha que dar.